a 10 questõezinhas, que vai ser a nossa atividade, nosso primeiro teste. Tá? E aí o que acontece? Como eu já reservei o auditório, né? De 8 a 8h45 é o teste da galera de ADM, né? Aí depois a gente segue o horário normal. Se eu não me engano, o primeiro vem... Agora eu não me lembro se vem edificações ou se vem automação. Mas assim, aí a gente vem, né, ou edificações automação, e depois a gente vai em automação 45 minutos, né? De 8 a 8h45 para um, de 9 a 9h45 para outro, e de 10 a 10h45 para a última turma, né? E aí a gente termina a nossa atividade avaliativa. Tá? Eu acho que fica mais redondo assim, a gente fecha assim. Teria uma terceira opção, né? Ou seja, a primeira opção seria a gente fazer já agora, nessa semana, tá? Mas eu gostaria de ter mais um momento para a gente poder, né, discutir essa parte de industrialização antes do teste, né? E a outra opção seria deixar para depois das férias, mas aí também, né, seria logo na primeira semana de retorno das férias, né? Aí vocês teriam que estudar e coisa e tal. Então, tipo assim, eu acho mais interessante para a gente encerrar esse primeiro ciclo da nossa disciplina, né, fechar ele com o teste agora no nosso último dia, né? E aí depois só em fevereiro, tá? Eu acho que fica mais redondo assim. Eu sei que tem esse empecilho aí de que a galera pô, vai vir só para geografia e coisa e tal, mas já teria mesmo essa atividade, já está programada lá essa atividade, então, né? Eu acho que... Bem, pelo menos essa é a minha opinião. Eu também vou ter que me deslocar, né? Sempre lembrando, não moro em Pádua também, né? Tem que trocar o horário de 8 horas quebra. 8 horas quebra? Vocês acham muito ruim 8 horas, gente? Eu posso também botar um pouquinho mais tarde. A gente pode botar de 9 a 9h45 para administração, de 10 a 10h45 para edificações, né? E de 11 a 11h45 para automação, né? Pode ficar assim também, entendeu? Então, fechou, gente? Melhor? 9, então? 9 horas? Beleza. Então, a gente fecha assim. 9 a 9h45, aí depois de 10 a 10h45, e depois de 11 a 11h45, e a gente encerra nosso teste, nossa atividade no dia 23. Tá? Eu vou depois deixar direitinho... Espera aí, rapidinho. Vou deixar direitinho aqui na quarta semana, eu vou colocar um aviso aqui, tá? E em cada turma, o horário certinho do teste, tá? Vou colocar aqui, ó, atenção, teste, tá, dia 23, tal horário, a tal horário, tá? Vão ser quantas questões na prova? Tá perguntando Yuri. Vai ser algo entre 5 e 10 questõezinhas. Algo que dê para vocês fazerem tranquilamente em 45 minutos, tá? Podem ficar tranquilos. Outra coisa é o seguinte, eu reparei aqui que não saiu o encontro 5, ou seja, o vídeo da semana passada, da semana 3, né? Então, mais tarde eu vou refazer aqui o link e vou colocar aqui para vocês, tá? Então, se alguém não conseguiu assistir, principalmente o finalzinho da nossa aula da semana passada, que a gente acabou extrapolando um pouco, extrapolamos muito o horário, né? E eu sei que outras pessoas tiveram que sair, né? As pessoas têm vida, têm outras coisas para fazer na vida, né? Eu vou deixar aqui na semana que vem, daqui a pouco, né? Assim que a gente terminar a nossa aula aqui, eu vejo qual foi a treta que rolou aqui e adiciono aqui na nossa quarta semana, tá? A aula síncrona da semana passada. Tudo bem? Aí, e também eu faço também de adicionar também a data certinho e o horário do nosso teste da semana que vem. Tirando isso, além da semana que vem, essa semana a gente também tem atividade síncrona, né? Desculpa, atividade síncrona não, presencial, tá? No campus, tá? Então, essa semana nós teremos atividade presencial de geografia também, aonde a gente vai fechar o nosso conteúdo, tá? Se vocês estão acompanhando aqui o Moodle, né? Se vocês estão acompanhando as disciplinas no Moodle, nós estamos aqui, ó, na quarta semana, tá? Urbanização, tá? No Brasil e no mundo. Se vocês acessarem aqui, vocês vão ver que tem pouco material, só alguns poucos textos, né, para vocês lerem, e um pequeno documentário
Eu acho bem bacana esse documentário, eu recomendo bastante para vocês darem uma assistida. E também tem, além do livro didático, né, ou seja, os capítulos do livro didático, também tem um testezinho, um exercício de revisão, né, com o gabarito, se vocês quiserem treinar a habilidade de vocês. Agora, por que eu coloquei pouquinha coisa? Como eu falei para vocês, ao longo, né, da nossa disciplina, a gente vai ir reduzindo o material mesmo de estudo, até para vocês poderem ficar mais tranquilos, né, para correr atrás do que não conseguiu fazer nas semanas anteriores. Tá? Eu mesmo estou um pouco atrasado em relação ao nosso conteúdo, né? Ou seja, hoje a nossa aula, apesar da semana já estar relacionado à urbanização, eu vou deixar essa parte de urbanização para a gente começar semana que vem, tá? E as três próximas semanas são semanas relacionadas a urbano, ou seja, ao estudo da cidade, tá? Então não tem nenhum problema de a gente dar uma adiadazinha no nosso conteúdo presencial em relação à urbanização. Vamos fechar primeiro a parte de industrialização, tá bom? Mais presencial, peraí, não entendi a pergunta, o Hector. Mais presencial, como assim? A gente, semana que vem, essa semana a gente tem a aula presencial, tá? Pode falar, Hector. Não é pergunta, não, é só uma expressão de medo mesmo. Ah, mas é uma expressão de medo, né? Então, né, a tendência, tudo der certo, no retorno das férias, a gente até começar a aumentar o ritmo de atividades presenciais. A princípio, né, houve uma reformulação na resolução de biossegurança e a gente está até reduzindo os períodos de transição, né? Então, ao que tudo indica, quando a gente voltar em janeiro, a gente vai ter mais presencialidade, né? Para aí sim, lá em março, quando a gente iniciar o próximo ano, aí a gente já retornar algum tipo de normalidade, né? Ou seja, alguma coisa próxima do normal, tá? Com as aulas certinho, com o horário distribuído, todas as disciplinas presenciais, né? Bem, pelo menos a princípio, esse é o processo, né? Então, esse é o processo que está sendo aprovado, que até foi já aprovado e a gente já está, o nosso campus, por exemplo, já está entrando na fase 3, né? Então, a princípio, a gente já vai ter um número maior de presencialidade. Quanto às minhas atividades presenciais, em fevereiro, logo na primeira semana, eu já vou passar para vocês os nossos calendários de atividades presenciais, tá? Mas pode ficar tranquilo aí com a expressão que provavelmente vai aumentar nossas atividades presenciais, tá? Mas não sei se foi esse o efeito, não sei se foi isso que você... Acho que você falou assim, não, mais presencial, né? Mas tudo bem. Monstrinhos, tranquilos? Então, podemos ir para a aula de hoje, acertamos a nossa atividade, né? Ou seja, nosso testezinho semana que vem, tá? Eu estou muito ansioso, né? Faz quase 2 anos que eu não aplico uma atividadezinha, uma provazinha para os alunos, tá? Espero que vocês estejam ansiosos também, tá? Da forma boa, se é possível um aluno ficar ansioso de forma boa para um teste, tá bom? Vamos lá então, pessoal? Alguma dúvida? Falem agora ou falem depois, não tem problema, não precisa ser nada dramático, não. O Yuri fala também, tranquilo, né? Faz 2 anos, a pessoa fica assim, ó, faz 2 anos que eu não faço um teste de papel também, né? Mas pode ficar tranquilo. Então, pessoal, olha só. A gente passou as nossas últimas 2 semanas falando, as últimas 3 semanas falando sobre a estrutura da sociedade como um todo, né? Ou seja, a gente falou sobre o modo de produção, falamos como o modo de produção molda uma sociedade, né? A gente falou que, dependendo do jeito que a sociedade constrói coisas, ela acaba se organizando, né, em diferentes classes sociais. E nós vimos que, desde o século XVIII para cá, né, a gente tem tido uma nova estrutura social, tá, que é pautada na divisão de 2 classes sociais. Tá? Essas 2 classes sociais, elas são complementares e antagônicas ao mesmo tempo, né? Ou seja, elas são necessárias uma à outra, tá? Mas elas têm objetivos contrários. O que a gente vai falar hoje, né, é basicamente sobre
ocorreu no modo de produção para criar essa sociedade. Tá? E é muito importante a gente entender que o que ocorreu foi a invenção, e o nome é esse mesmo, a invenção da indústria. Tá? Ou seja, nós desenvolvemos uma nova forma de construir coisas, né, que foi revolucionária. Foi tão revolucionária que a gente chama de revolução industrial. Né? Aí o cara diz assim, mas por que deste nome, Revolução Industrial? Alguém subiu numa cadeira e falou assim, Revolução Industrial ou morte? Não, não foi isso. Né? O nome Revolução, ele está ali por causa das transformações que ocorreram na sociedade como um todo a partir dessas inovações técnicas criadas, tá, a partir da industrialização. Tá? Beleza, gente? Então, uma coisa que é importante a gente entender aqui, tá, é de que não dá... normalmente, a gente associa o capitalismo, ou seja, o sistema atual, né, o modelo político-ideológico atual, à indústria, o que não é uma associação completamente equivocada. Né? Ou seja, a industrialização e o capitalismo, eles indiscutivelmente deram match. Né? Ou seja, um complementou o outro para, né, o desenvolvimento do mundo que nós temos como ele é hoje. Tá? Agora, é sempre muito importante a gente entender que o capitalismo ele é anterior à indústria. Tá? Ou seja, inclusive, foi dentro do ambiente do capitalismo que a indústria se tornou possível. Tá? E aí é interessante a gente passear um pouquinho por essa história do capitalismo. O capitalismo ele não é a mesma coisa desde que ele se formou. Tá? Ele vem se modificando ao longo dos séculos. Agora, uma coisa é muito importante. Tá? Se a gente for definir em poucas palavras o que é o capitalismo, peraí. O que é... cadê as opções de ponteiro aqui? Se a gente for falar em poucas palavras o que é o capitalismo, tá? Basicamente o capitalismo é o sistema que tem como objetivo a busca do capital. Tá? A gente estudou já nas últimas aulas que a melhor forma de você obter o capital, tá, é através do lucro. Tá? É através do lucro. Agora, como se consegue este lucro? Como se consegue obter o capital? Tá? É isso que vai diferenciar as fases do capitalismo. É isso que vai diferenciar se eu estou dizendo que nós estamos no capitalismo financeiro, se a gente está no capitalismo comercial, ou se a gente está no capitalismo industrial. Tá? Ou seja, ao longo da história, tá, o capitalismo é um sistema pautado na obtenção do capital. Ou seja, o que é o capital? Basicamente, o capital pode ser dinheiro, né? Normalmente a gente associa capital a dinheiro, mas capital também pode ser outras coisas. Normalmente, o capital é o que basicamente vai gerar mais capital. Então, por exemplo, agora vocês estão estudando. Né? Teoricamente, quanto mais uma pessoa estuda, maior será a possibilidade dela acumular dinheiro no futuro, ou ter um bom emprego, né? Ter salários melhores. Então, a gente pode falar que, de certa forma, dentro da lógica do capitalismo, né? Dentro da lógica desse sistema, o que vocês estão fazendo aqui agora é acumular um tipo de capital, tá? Um capital intelectual. Tá? Então, de certa forma, se vocês estão estudando especificamente para conseguir, né, no futuro, um emprego melhor, esse ato é um tipo de acúmulo de capital. Tá? É como eu falei nas últimas aulas. Quando um fazendeiro ele planta
alimento, ele não está plantando o alimento pelo alimento, para alimentar as pessoas. Ele está em busca do quê? Do capital, ele está em busca do lucro. O alimento é apenas um meio para obter aquele lucro. Tá? Então, quando a gente para pensar, o nosso sistema como um todo, ele é pautado, na atualidade, tá? Nas diferentes formas de se obter lucro. Tá? Então, ao longo da história, o capitalismo ele vai priorizar determinadas atividades para se obter lucro. E dependendo, né, de como é essa atividade, nós podemos, inclusive, classificar o capitalismo em determinadas épocas. Tá, professor? Então, você falou que o capitalismo é anterior, não sei se tem emprego ainda, né? O desemprego está comendo solta no Brasil. Hector, a sua questão é interessante, né? É interessante e é um pouco triste também, né? É fato, isso é fato, de que vocês, jovens atuais, vão viver numa realidade muito distinta, tá? Por exemplo, da realidade que eu vivi e da realidade principalmente do que os meus pais viveram, né? Ou seja, a gente tem uma realidade hoje em que a competição internacional, né, e a gente vai chegar a isso, né, ainda hoje, tá? Ela tem gerado uma liquidez nas relações de trabalho, tá? Em que faz cada vez menos as pessoas terem aquela condição de trabalho estável que existia, né, há alguns anos atrás. Era muito comum, por exemplo, no tempo dos meus pais, ou seja, dos avós de vocês, né, uma pessoa ter, ao longo da vida inteira, 1, 2, no máximo 3 empregos. Tá? Já a minha geração, a média estava ali em torno de 5, 6 empregos. Né? Vocês, né, vão viver uma realidade muito mais dinâmica, tá? O que, de certa forma, cria possibilidades, tá? Mas também gera muita instabilidade. E essa instabilidade é emocional, é financeira, né? Então, vocês vão viver, e vocês já estão vivendo, uma realidade, né, em que o emprego vai ser muito complexo, né? As relações de trabalho. Nós vivemos hoje uma crise no Brasil de dois espectros. E quando se fala sobre desemprego, é importante a gente sempre, né, separar, né, que existem 2 tipos de desemprego. O desemprego, né, que a gente pode chamar, aqui, peraí, deixa eu ver, o desemprego estrutural, tá? O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Tá? O que são esses 2 tipos de desemprego? Tá? Se eu não me engano, o livro discute isso lá no capítulo 3. Tá? O desemprego conjuntural, como o próprio nome diz, ele é aquele desemprego que ocorre por uma conjuntura de fatores. Né? Por exemplo, teve a pandemia. A pandemia fez com que houvesse uma queda vertiginosa na produção e no consumo. Né? E aí, é claro, nessa queda de consumo e de produção, acabou se gerando desemprego. Né? Isso é o desemprego conjuntural. Veio uma crise econômica e elas sempre vêm, elas sempre virão. Né? É uma coisa do capitalismo, esse ciclo, né, de crises. Tá? E aí o que acontece? As pessoas perdem emprego e aí você tem, né, um período ali de instabilidade que a pessoa perde o emprego. É o desemprego conjuntural. Só que o que acontece? A pandemia vai passando, a vacina, as pessoas vão tomando a vacina, a doença vai, né, regredindo, ela por si só é da natureza também de toda grande, né, pandemia, com um determinado período ela ir recuando, né? Ou seja, é a questão da seleção natural. Né? O vírus também não quer matar o seu hospedeiro, porque se o vírus mata o hospedeiro, ele também morre. Né? Então, com o tempo, a própria evolução vai levando a cepas menos virulentas. Né? Então, isso é um processo natural de toda doença também. Agora, é fato de que, se não houvesse a vacina, é bem provável que essa nossa crise pandêmica pudesse se estender por anos. Né? Sabe lá quanto tempo. Tá? Mas, de qualquer forma, a doença está passando. Então, o que a gente tem observado, principalmente em países
onde os níveis de vacinação foram mais elevados, né, a gente está tendo uma recuperação econômica. Então, essa recuperação econômica, esse tal crescimento em V, né, faz com que os empregos voltem, ou seja, as pessoas estão novamente se reempregando. Então, isso é o desemprego conjuntural, que é um problema que o Brasil está atravessando hoje também, não só o Brasil, mas como o mundo. E existe o desemprego estrutural, como que o próprio nome diz, é um desemprego criado pela mudança da estrutura do sistema, né? Então, por exemplo, há alguns anos atrás, quando vocês começarem a ler a parte de urbanização do Brasil, vocês vão ver que houve uma onda de desemprego no campo brasileiro, tá, com a mecanização do campo. Ou seja, antigamente você tinha 100 pessoas para colher, né, sei lá, café numa fazenda. Com a chegada de colheiteiras, 98 pessoas perderam seu emprego. E aí o que acontece? Não tinha emprego em outras fazendas, porque todas as outras fazendas também estavam se mecanizando, né? E simplesmente aquele tipo de emprego desapareceu, né? Então isso é o quê? Um desemprego estrutural, tá? O Brasil também atravessa esse tipo de desemprego, tá? Então nós temos a soma de dois tipos de desemprego, o que vai fazer com que a estrutura do emprego mude completamente. Tá? E não se enganem, as crises, elas vêm, por quê? Porque é uma necessidade do sistema. Lembra que a gente falou que existem basicamente, né, o objetivo da burguesia é obter o lucro e o objetivo do proletariado são melhores salários? Então, toda vez que você tem um forte crescimento econômico, um período longo de crescimento econômico, um período em que a gente tem pleno emprego, né, pela própria estrutura da oferta e da procura, né, o que acontece? Num período de pleno emprego, os salários tendem a aumentar. Por quê? Porque você tem poucos desempregados, ou seja, o que a gente chama de exército de reserva, né, cai. Então, as pessoas podem escolher salários melhores, né? Esses salários melhores, tá, vão sendo selecionados, o que reduz, com o tempo, a margem de lucro da burguesia, né? Então, é importante, pelo menos para a burguesia e para o sistema capitalista, que de tempos em tempos ocorra uma crise, né? Porque essa crise vai levar a desemprego, o desemprego vai levar ao aumento do exército de reserva, né? E, consequentemente, a queda dos salários. Tá? E aí, então, depois você vai ter o quê? Um período em que as pessoas vão estar buscando emprego por qualquer coisa. Né? É um período também em que a gente observa o quê? É um período em que discursos como a perda de direitos trabalhistas, né, acabam fazendo mais sentido para todo mundo. Né? Ah, não, porque o problema do país é porque tem muitos direitos trabalhistas, né? E aqui o brasileiro ganha muitos privilégios. E aí, quando a pessoa começa a ouvir esse tipo de discurso em uma situação de desemprego, é verdade, a gente precisa tirar esses direitos para que, né, a gente possa ter mais empregos. Tá? Mas, no final das contas, o que gera emprego de verdade não são, né, os direitos trabalhistas, as relações de trabalho, é o crescimento econômico. Fala, alguém levantou a mão. Oi. Pode falar, Yuri. Eu tinha visto uma vez falar que mais ou menos a cada 10 anos, para cima ou para baixo, isso depende do tempo, tem uma crise, algum tipo de crise. Isso pode estar ligado ao sistema, talvez? Tipo uma crise indiretamente planejada, tipo, viajando aqui mesmo. Olha só antes de responder a sua questão, Ana Beatriz, sim, esse tema de desemprego está sendo discutido, se eu não me engano, no capítulo 3 do livro, é tema do nosso teste também, tá? Então, olha só, basicamente, o sistema, sim, ele é alimentado por ciclos de crise, tá, Yuri? Fecha o microfone, eu acho, tá vazando som. Existe uma necessidade sistêmica de que, de tempos em tempos, ocorra crises, né? O ideal para o sistema
é de que as crises não sejam profundas e nem generalizadas. Elas deveriam ser pautadas por determinadas regiões. E era o que a gente tinha antes. Só que, atualmente, o mundo está globalizado. Então, a produção ela é mundial. Como ela é uma produção mundial, né, as crises estão se tornando também mundiais, né, e elas estão se tornando mais profundas. Né? Vale sempre lembrar o seguinte, né? Quando eu digo assim, olha, é o sistema ele precisa dessas crises, não significa dizer que existe uma meia dúzia de burgueses atrás de uma mesa com cartolas, né? Vamos provocar uma crise agora para aumentar os nossos lucros. Não é assim que funciona, né? Muitas das vezes a crise ocorre pela própria, como alguém falou aí, né? Pela oferta, que você mesmo falou, pela questão da oferta e da procura, da questão da competição, né? Ou seja, mudanças do modo de produção, né? Ou seja, inovações tecnológicas, ou seja, cada empresa buscando a sua meta, buscando a sua relação, o seu lugar ao sol, pode acabar provocando determinadas crises sistêmicas. E, além do mais, existe também o fator ganância. Num sistema em que o objetivo é o capital através do lucro, né? Quanto mais fácil você conseguir o lucro, quanto mais fácil você conseguir o capital, melhor. Né? Então, muitas das vezes, quando surgem oportunidades, né, fáceis, essas oportunidades geram um retorno imediato. É óbvio que o investimento vai todo para lá. Vai fazer mais sentido o que eu estou falando agora daqui a pouco. Né? Mas, de tempos em tempos, né, nessa busca gananciosa, né, e eu não estou falando de forma ruim, é parte do processo, na busca gananciosa por novos lucros e novos capitais, né, acaba se criando bolhas, né, no sistema, e essas bolhas, como o próprio nome diz, uma bolha de sabão, ela pode crescer rápida, né? Por quê? Porque ela não tem sustentação, ela não tem nada dentro. Né? Mas qual é o problema de uma bolha? É que, como ela não tem sustentação, ela pode crescer rápido, mas, invariavelmente, ela vai estourar em um determinado momento. Né? Ou seja, como toda... Peraí, alguém está... Como toda bolha, ela estoura, né? E vai para o céu das bolhas, né? Claro, né? Então, o que acontece? Quando uma bolha estoura, vem a crise. Tá? Mas segura aí, Lespa, a gente vai chegar a essa questão daqui a pouco. Pessoal, então, voltando aqui, tá? O sistema ele busca o capital e é através do lucro que a gente vai conseguir, né, obter esse capital. Tá? O que vocês vão ver aqui, o que vocês podem ver aqui nesses 4 slides, tá? São as principais fases do capitalismo. Cada uma dessa fase ela está, né, relacionada à forma preferencial que o sistema obtém o lucro. Tá? Outra coisa importante sobre essas fases é o seguinte: você transitar de uma fase para outra não significa dizer que a forma de obtenção de lucro anterior ela deixa de existir. Não é isso. Tá? Ela vai coexistir com outras formas de obtenção de lucro. O que vai acontecer é que, para o sistema, a principal forma de lucro vai ser outra. Tá? Então, vamos lá. Tá? A primeira forma de capitalismo, e inclusive alguns autores até chamam de um sistema primitivo ou uma fase de transição, tá? É o que a gente chama de capitalismo comercial. Vocês também podem conhecer, lá no livro de histórias, isso como mercantilismo. Tá? Ou seja, existem alguns autores que gostam de separar, inclusive. Né? Você teve o feudalismo, que foi um modo de produção rural, né? Que perdurou lá na Europa durante 1000 anos, né? Durante toda a Idade Média. E, gradativamente, esse modo de produção, o feudalismo, foi sendo substituído pelo mercantilismo. Tá? Agora, muitos outros autores gostam de colocar o mercantilismo como uma fase do capitalismo. Por quê?
Porque as bases do sistema, né, e principalmente o seu objetivo maior, que é a obtenção de lucro e acúmulo de capital, ele nasce aqui. Eu estou falando do quê? Eu estou falando basicamente do século XV, eu estou falando do século XVI, tá? Quando as bases do mercantilismo, tá? A obtenção de lucro, tá? Elas começam a se consolidar. É importante a gente entender que nesse período ainda não existia um papel moeda, não existiam bancos centrais, né? Então, a forma de obtenção de lucro, né, e o próprio acúmulo de capital estava associado a coisas que tinham valor em si mesmas, né? Como, por exemplo, o ouro ou a prata, né? É por isso que a gente costuma dizer que esse período é um período em que você vai ter o metalismo, né? Ou seja, o acúmulo de metais preciosos. É importante a gente entender que o papel da burguesia aqui foi muito importante, né? Porque a burguesia ela é uma classe, como a gente falou na última aula, que muda ao longo, né, das gerações. Ela surge ainda na Idade Média, né, nos burgos, ou seja, nas cidades auto-administradas, né, ainda na Idade Média, elas começam... E aí, essas pessoas que viviam nesses burgos, eles vão se associar principalmente ao comércio, né? E a obtenção de lucro vai vir através do comércio, tá? E é interessante, porque isso gera, né, o que está escrito aqui no título, o tal acúmulo ou acumulação primitiva de capital, tá? Porque a burguesia vai enriquecer nessas relações, ela vai ficar, né, endinheirada, tá? Com o comércio, e gradativamente ela vai conseguir superar, inclusive, a nobreza e depois até o rei mesmo, lá no século XVIII. É importante também lembrar que é nesse período, né, que o feudalismo praticamente morre. Tá? Você tem a substituição de pequenas unidades administrativas, né, que eram administradas pela nobreza, pelos senhores feudais, você vai ter o surgimento dos estados nacionais. É quando a gente tem, né, os países se formando, a Espanha, né, a Inglaterra, Portugal, a França, né? Então você vai ter a formação dos primeiros estados nacionais nesse período, apoiados principalmente pela burguesia que está acumulando lucro a partir das relações comerciais. Esse período também é um período onde você vai ter a formação, tá, do colonialismo, tá? Ou seja, das relações colônia e metrópole, tá? Ou seja, na busca por metais preciosos, na busca por você ter um superávit, né? O que é um superávit, professor? Tá? Peraí, só um minutinho. Então, a crise pode acontecer no próprio desenvolvimento do sistema. Tipo, se todos os sistemas de produção forem conectados como na quarta revolução industrial, ok. Né? O Yuri, a gente chega daqui a pouco, mas sim, tá? O próprio sistema gera crise, isso é natural do sistema. A gente vai ver que toda vez que você tem uma grande mudança do sistema, ela é antecedida por uma grande crise. Tá? Mas segura aí, a gente vai voltar a falar disso aí. Mas o que a gente pode observar aqui, pessoal, né? E aí, pessoal, pode interromper a hora que quiser, tá? Se estiver muito rápido, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, podem interromper e falar aqui, tá? As relações que foram construídas entre as metrópoles europeias e as colônias ao redor do mundo, elas são construídas dentro de uma lógica de superávit. O que é o superávit? Bem, basicamente, superávit é quando você tem uma balança comercial, que é a relação de tudo que um país importa e exporta, né? Quando essa relação está positiva para o país. Ou seja, o que é positivo? Quando você está, né, recebendo mais dinheiro do que perdendo. Né? Ou seja, quando você tem um acúmulo de lucro, né, nas relações internacionais. Tá? Num primeiro momento, nessa primeira fase do capitalismo, as relações internacionais eram pautadas no domínio militar e administrativo em relação aos outros países. Então, os europeus, né, eles fizeram valer, tá, da sua superioridade tecnológica, principalmente na área militar,
tá? A sua superioridade no próprio modo de produção. Vale lembrar que o modo de produção capitalista, mercantil, ele surge na Europa, tá? E isso faz com que os europeus iniciem esse processo de domínio de outras regiões do mundo. É interessante, gente, o choque de cultura que ocorreu, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui nas Américas. Porque quando eles chegaram aqui nas Américas, nós temos dois mundos se chocando. Nós temos o mundo do modo de produção capitalista mercantil, tá? O europeu, e nós temos o mundo do modo de produção primitivo indígena, né? Ou seja, inclusive, é muito comum a gente ver ao longo dos anos e até na história tradicional se retratar os índios como indolentes, preguiçosos, né? O índio é preguiçoso, é indolente, né? Até se criando todas aquelas teorias preconceituosas, né? Mas por quê? Porque a primeira impressão que os europeus tiveram em relação aos índios foi exatamente essa, né? Os índios não querem trabalhar, não querem não sei o quê, mas o que aconteceu de verdade aí não é que os índios eram preguiçosos, eles trabalhavam do jeito deles, trabalhavam para dentro daquela realidade do modo de produção deles. Ou seja, eles caçavam, eles construíam as suas ocas, né? Eles construíam seus utensílios, tá? E depois que eles caçavam, depois que eles tinham um alimento, eles realmente não tinham que fazer mais nada, eles já tinham suprido as suas necessidades, né? Então, dentro daquele mundo em que o índio vivia, não existia lógica nenhuma você fazer algo além disso, né? Então, quando o europeu chegou aqui e o europeu falou assim, poxa, tá vendo aquela madeira ali, aquela árvore ali, o pau-brasil? Então, corta ali um tronco ali para mim, corta uma árvore daquela para mim. O índio disse, não, beleza, ok, eu também corto árvores, porque eu faço canoa, eu faço, né, a haste lá, a coluna da minha oca com a árvore. Não, beleza, eu corto para você. Aí eu ia lá, cortava uma árvore, beleza, né? Você vai me dar esse espelhinho aí, você vai me dar essas paradas aí, esses parangolé que você trouxe aí lá da sua terra. Beleza, corta uma árvore aqui, toma aqui a árvorezinha aqui, beleza. Tá? Aí o português diz, não, mas eu não quero só uma árvore, não. Eu quero que você corte tudo aí que está aí. Né? Aí isso não entrava na cabeça do índio. Não, mas peraí, ninguém precisa, né, de 100 troncos de árvore. Né? Que tipo de tribo é essa, né, que precisa de 100 troncos de árvore? Por quê? Porque dentro da lógica do europeu, a ideia era quanto mais troncos de pau-brasil eu tiver, mais extrato eu vou poder produzir e mais lucro eu vou poder obter. Ou seja, o lucro é o objetivo final, a árvore é só um meio. Né? Para o índio, isso não fazia sentido. Tá? É aquela questão dos modos de produção diferentes. Né? E aí, então, aos olhos dos europeus, né, aquilo era o quê? Indolência, preguiça. Tá? Então, na verdade, era o quê? Um choque de cultura. Com o tempo, é claro, os europeus não vieram aqui para cortar árvore, para conseguir pau-brasil. Eles queriam o quê? Lucro. Tá? E a primeira forma que eles obtiveram de lucro foi essa. Tá? O extrativismo mais barato possível. Mas o objetivo maior era o quê? Ouro, prata. Né? E como eles não encontraram, principalmente no Brasil, de cara, esse tipo de material, eles foram adaptando essas posses que eles tiveram. Né? E olha, posses, propriedade privada, é algo, por exemplo, também que não entrava na cabeça do índio. Né? Ou seja, a natureza está aí para todos. Né? Ou seja, a terra é grande, né? E por isso que também não houve resistência entre as tribos indígenas. Assim, houve resistência, mas não tanto. Né? Por quê? Porque essa ideia de propriedade é algo associado ao capitalismo mercantil, né? Então, nesse primeiro momento, esse choque de culturas foi muito, muito intenso, tá? O Hector fala, quanto mais recurso, melhor. Exatamente. Essa é a ideia que começou a ser moldada aqui no mercantilismo, tá? Então, a gente vai poder ver que, num primeiro momento, você vai ter a introdução dessa estrutura, tá? Em que as colônias vão oferecer determinados produtos e a metrópole vai, né, se beneficiar
desse tipo de relação. E aí, gente, aqui é uma coisa importante. Vocês estão vendo o título desse slide? Divisão Internacional do Trabalho, tá? Ou DIT. Ou DIT, né? O que é a DIT? A DIT, como o próprio nome diz, é essa estrutura mundial, e aí aqui no século XV, XVI é quando ela se consolida pela primeira vez, tá? É essa estrutura em que determinados países vão executar determinadas funções dentro de uma lógica de produção mundial, tá? E é interessante porque se criou uma estrutura em que as colônias iriam oferecer e ofertar riquezas, trabalho e produtos de matéria-prima para as metrópoles, que iriam dar em contrapartida recursos, capitais e produtos industrializados ou tecnológicos. Tá? É interessante que esse primeiro molde de divisão internacional do trabalho ele é construído aqui no século XV, XVI, ainda durante o capitalismo comercial. No entanto, ele se mantém até hoje. Tá? E é interessante também sempre lembrar o seguinte, essa relação sempre foi desigual. Tá? Ou seja, as colônias elas sempre tiveram uma relação desigual com as metrópoles. Tá? Ou seja, os produtos e recursos que as colônias produziam eram quase que exclusivamente para alimentar a riqueza nas metrópoles. Isso é muito importante. Por quê? É o que vai tornar possível um acúmulo de capital necessário para que no século XVIII, né, a burguesia muito endinheirada pudesse, por exemplo, investir em inovações tecnológicas que tornaram a industrialização possível. A Revolução Industrial ela foi patrocinada por capital, por dinheiro, por ouro vindo das colônias. Tá? Não é exagero dizer que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra com, né, a ajuda do ouro do Brasil. Né? Porque durante o século XVIII nós tivemos o nosso ciclo do ouro aqui no Brasil. Né? Muito ouro foi extraído do Brasil, e é interessante que, num primeiro momento, a Espanha encontra ouro, né, nas suas colônias, e Portugal não encontra no Brasil. Mas depois, no século XVII, começa a se encontrar as primeiras, né, os primeiros jazidos aqui no Brasil, e aí, com o tempo, vai se mostrar, o Brasil vai se mostrar ainda maior a quantidade de ouro aqui do que nas colônias espanholas. Então, Portugal, durante 100 anos, ali o século XVII até meados do século XVIII, extraiu mais ouro do Brasil, né, do que a Espanha extraiu de todos os países da América Latina, né, que estavam sob sua posse. E é interessante também aqui retratar o seguinte, né, poxa, Portugal e Espanha ficaram muito endinheirados, como eles conseguiram perder, né, a posição de destaque no mundo? Simples. Né? Eram países que estavam buscando o quê? O ouro, né? O acúmulo de metais. E eles conseguiram isso como? Explorando suas colônias. Beleza. Outros países não tinham a mesma sorte que Portugal e Espanha tinham. Né? Não tinham imensas colônias para poder explorar ouro. Então, o que esses outros países começaram a fazer? Bem, eles começaram a buscar outras formas de obter esse ouro, esse lucro. Né? Daí, a Inglaterra, por exemplo, investir na produção. Né? Porque ao produzir coisas que, por exemplo, Portugal e Espanha queriam, né, nas trocas comerciais, eles podiam, né, obter o seu lucro, o seu superávit positivo. Né? O seu superávit sempre já é positivo, né? O seu superávit. Né? Então, o que acontece? De certa forma, a não possuir grandes colônias como Portugal e Espanha possuíam, favoreceu a Inglaterra, né, que dentro dessa diversidade, né, dentro dessa condição, eles puderam investir na produção, e aí a gente vai ter efetivamente a Revolução Industrial. Tá? Beleza? Então, vocês podem ver aqui, nesse slide, que ao longo dos séculos, essa relação se manteve. A divisão internacional do trabalho, ela se manteve. Tá? Então, vocês podem ver que durante a fase do capitalismo comercial, as colônias, né, forneciam produto primário, trabalho, escravo e especiarias para
as metrópoles, e as metrópoles devolviam isso em forma de produtos, né, industrializados, manufaturados. Tá? Depois, com a Revolução Industrial, os países, as colônias ou países subdesenvolvidos continuaram fornecendo matéria-prima, né, e mercado consumidor, né? E aí, aqui, gente, um parênteses muito importante. Roubaram o nosso ouro. É meio isso mesmo. Assim, era deles, né? Ou seja, o Brasil era deles, basicamente, né? Mas a gente pode dizer que foi meio que surrupiado mesmo. Tá? Até porque no século XVIII, XVII, não existia ideia de Brasil. Né? Então, até quem vivia aqui não se via como brasileiro. Eram portugueses que estavam aqui tentando enriquecer para o mais rápido possível voltar para Portugal. Né? A ideia de Brasil ela é posterior, ela é bem posterior. Tá? Gente, mas aqui, aí, monstrinhos e monstrinhas, eu quero aqui abrir um parênteses muito importante para a questão do trabalho escravo. O trabalho escravo. Tá? Por quê? Porque a escravidão é um tipo de relação de trabalho. Tá? A escravidão é um tipo de relação de trabalho. Tá? Muito antigo. Vale de se lembrar que, por exemplo, a Grécia Antiga era uma sociedade escravocrata. Né? Então, sabe, aquela terra dos filósofos, dos caras fodas que fundaram, né, a democracia, conceitos básicos de humanidade, né? Mas essa sociedade linda e maravilhosa que a gente ouve nos livros de história, ela era escravocrata. Inclusive, os grandes filósofos do passado, muitos, né, como Platão, por exemplo, né, eram escravocratas e defendiam, inclusive, a ideia da escravidão. Tá? Agora, é sempre importante a gente lembrar que a escravidão é uma relação muito antiga, sempre existiu, tá? E ela não estava associada a um tipo de raça, por exemplo. Né? Por exemplo, no caso da Grécia Antiga mesmo, os escravos eram todos brancos, eram outros gregos que, em derrotas de guerra ou dívidas, né, acabavam se tornando escravos. Tá? Ou seja, normalmente você se tornava escravo ou por dívida ou por uma derrota em alguma guerra. Tá? Agora, a escravidão moderna, essa que foi criada aqui no século XVI, ela é construída a partir de uma lógica de mercado. Né? E eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Por quê? Por que Portugal usou escravos africanos e não índios? Por que a escravidão... Não, e aí é que é sempre bom lembrar o seguinte, se usou muitos índios como escravos, tá? Mas a escravidão indígena era proibida por Portugal. Tá? Isso não impediu que produtores brasileiros, né, aqui, pessoas aqui no Brasil, os grandes senhores de engenho, não escravizassem índios, eles escravizavam. Tá? Mas era proibido. O objetivo é que os escravos viessem da África. Por quê? Maria, foi assim, parabéns pela sua resposta, tá? As duas, né? Tanto a Maria Cecília quanto a Maria Eduarda, né? Porque o que a gente normalmente pensa, né? Por exemplo, peraí. A Maria Eduarda fala assim, mão de obra barata, né? Olha, mais barato era escravizar os índios que estavam aqui, né? Existiam milhões de índios aqui. Seria muito mais barato para o produtor, né, da colônia escravizar índios, tá? Do que trazer africanos lá da África para trabalhar aqui. Tá? Mas a questão está aqui, ó, no que o Mateus, do que a Maria Cecília, da Maria Eduarda falaram. Né? Porque o que, por exemplo, o Micael falou aqui é interessante, porque essa é uma resposta muito comum que a gente ouvia, né, na história antiga, né? Ou seja, na história mais clássica. Né? Essa ideia de que os índios eram fracos para o trabalho, indolentes, preguiçosos, como a gente acabou de falar aqui, né,
era um choque, foi um choque inicial, tá? Em relação a modos de produção diferentes. Isso não significa dizer que os índios não podiam aprender a produzir e a trabalhar, né? Eles podiam, tanto que muitos índios eram catequizados, né? Aprendiam os ofícios, né? Do trabalho agrícola, e, inclusive, os índios catequizados pelos jesuítas eram os preferidos para serem capturados e se tornarem escravos, né? A questão não é a natureza do índio, tá? A questão é mais pela lógica que a Maria, que o Mateus, que a Maria Eduarda estão falando aqui, né? Ou seja, o lucro. Se um produtor... E aí sempre lembrem aqui nessa relação de trabalho, qual era a função da colônia? Dar lucro para a metrópole. Se um produtor brasileiro na colônia, ele escravizasse o índio, né, isso não geraria diretamente lucro para a coroa, né? Agora, ao alimentar um tráfico negreiro, um ramo do comércio, em que pudesse se cobrar impostos, tá? Isso geraria lucro imediato para a coroa, né? Então, o tráfico negreiro, e os portugueses se tornaram, né, especialistas nessa área, né? E eles não forneciam escravos só para o Brasil, forneciam escravos até para colônias espanholas também, né? Então, se criou um ramo de comércio, tá? Traficando pessoas para gerar lucro para a coroa, tá? Agora, o próprio trabalho escravo, tá? Ele tinha desaparecido na Europa, tá? Na Idade Média. Tá? Então, vamos lá, eu falei para vocês, a Grécia Antiga, Roma, eram escravocratas. Depois a escravidão sumiu. Por quê? Porque se criou uma nova relação de trabalho dentro de um novo modo de produção, que foi o feudalismo. Ao invés dos escravos, o que se teve durante o feudalismo foram os servos. Eles podem dizer que é uma escala acima dos escravos, né? Ou seja, os servos eram mais ou menos livres, né? Mas eles estavam ligados à terra, né? Então, tipo assim, quando um senhor feudal ele herdava uma terra, né? Ele não só herdava a terra, ele herdava as pessoas que viviam naquela terra, como se fossem árvores, lagos, rios, né? Aqui também tem essas pessoas, elas meio que faziam parte da terra, né? Agora, com o mercantilismo, com a busca por obtenção de lucro através do capital, né? Surgiu novamente a ideia e a necessidade do trabalho escravo, ou seja, de uma mão de obra muito barata, né? O mais barato possível para poder produzir em maior quantidade possível. Tá? Então, a escravidão acaba retornando. Ah, mas por que a mão de obra negra? Né? Por que não se escravizou outros europeus, por exemplo? Né? Muito simples. Né? O avanço do cristianismo, de certa forma, foi um dos fatores que contribuíram para o fim da escravidão na Idade Antiga. Né? A ideia e a própria palavra cristã, né, de igualdade entre homens, né? Isso fez com que a ideia da escravidão fosse sendo abandonada, né, gradativamente na Europa. Agora, se encontrou, né, uma brecha lá nas escrituras, não nas escrituras, mas na interpretação das escrituras, né, para colocar os negros como pessoas que não estavam dentro daquela realidade, como se não fossem pessoas. Então se criou toda uma ideia, né? Se criou toda uma filosofia religiosa para colocar os negros como pessoas que não tinham almas, ou seja, como se não fossem pessoas mesmo. Então, não, peraí, escravidão é proibida porque todos os homens são iguais, né? Era o que Jesus falava, mas os negros não são pessoas, então tá tudo bem, tá tudo de boa escravizar eles, né? E, inclusive, dentro daquela lógica de que nós estamos levando a civilização para aqueles povos primitivos, né? Como nós estamos estamos fazendo o favor de levar a religião e a nossa civilização para aqueles povos, né? O mínimo que eles podem fazer é trabalhar de graça para a gente. Né? Então, dentro dessa lógica cultural e dentro
desse modo de produção mercantil, né, o trabalho escravo voltou a ser algo interessante, voltou a ter uma lógica, né? Então, a relação de escravidão, ela nasce, tá, de um novo modo de produção, produção mercantil, tá, e de toda uma ideia criada para poder se escravizar os negros, tá? E aí, como vocês estão falando aqui, inventaram uma desculpa, exatamente, né? Mas é que eu estou falando. Você primeiro tem a base da sociedade, que é o modo de produção, e depois se cria todo o resto. A religião, cria-se as ideologias, se criam as lógicas, né? Tudo para justificar aquele modo de produção. Tá? Então, a escravidão, ela surge novamente como uma coisa lógica dentro de uma realidade do modo de produção. Aí se cria todas as teorias depois, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas professor, peraí, a gente melhorou. Hoje em dia não tem mais escravidão, né? Mas vamos lá, gente, vamos pensar direitinho. Por que não tem mais escravos? Por que a escravidão acabou? Foi porque o ser humano melhorou? Foi porque nós estamos evoluindo como pessoas? Pensem só um minuto. Olhem para a sociedade que nós vivemos hoje. A gente vê pessoas pedindo comida na rua, crianças vendendo bala no sinal, né? Isso é uma civilização muito melhor do que a civilização escrava? Será que se a gente tivesse nascido há 200 anos atrás, todas essas regras e desculpas que foram inventadas, nós não ouviríamos elas e a gente dizer, não, tá certo, é isso mesmo, tá lá, tá escrito, né? Tá na Bíblia, ou tá, né, na lei, sempre foi assim. Olha, nós estamos levando civilização para essas pessoas, nós estamos fazendo um favor para essas pessoas, né? Essas desculpas que eram ditas naquela época, né, hoje a gente repete para justificar e aplacar a nossa consciência. Se essas pessoas pobres quisessem mesmo, elas tinham, né, conseguido sair dessa situação. Isso aí é droga, isso são as pessoas que se envolveram nisso aí, né? Então, a gente tem que entender que a escravidão ela acabou não é porque a humanidade melhorou, é porque o modo de produção mudou. O modo de produção mudou com a Revolução Industrial, né? Ou seja, no século XVIII, quando veio a Revolução Industrial, o que aconteceu? Né? Houve um aumento exponencial da produção. Né? Esse aumento exponencial da produção fez com que, né, o consumo em larga escala começasse a ser necessário, porque antes da Revolução Industrial, os produtos manufaturados, os produtos que eram fabricados, eles eram fabricados por artesãos, né? E a produção era muito escassa. Então, era muito difícil se produzir coisas, né? Então, só uma pequena elite, a burguesia e os nobres, podiam ter coisas, cadeiras, móveis, coisas produzidas, né? Com a Revolução Industrial, a produção aumentou exponencialmente. Então, ficou claro que não poderia só a nobreza e a burguesia consumir as coisas. Esse consumo teria que ser passado também para as grandes massas, né? Daí, o surgimento da necessidade do proletariado. O proletariado tinha que ganhar salários. Por quê? Porque o proletariado também seria, né, um mercado consumidor. Né? Ele também seria um mercado consumidor. Tá? Dentro dessa lógica do século XVIII, da Revolução Industrial, né, não existia mais por que você ter mão de obra escrava. Né? Por quê? Porque o escravo não recebe salário. Se o escravo não recebe salário, ele não pode comprar coisas. Né? Então, a escravidão ela acabou porque houve a necessidade de você dar um salário, e não é que seja um salário top, nem nada, não. Um salário qualquer para que as pessoas possam se tornar também consumidoras. Tá? Então, não é coincidência que a Inglaterra tenha sido um dos primeiros países a lutar, né, com todas as forças pelo fim da escravidão no mundo inteiro. Né? Inclusive, no século XIX, tá, várias... Peraí,
várias situações entre o Brasil e a Inglaterra, surgiram várias crises diplomáticas. Por quê? Porque o Brasil insistia com a escravidão, né? E a Inglaterra queria acabar com a escravidão a todo custo, né? Inclusive colocando barreiras, né, militares no Oceano Atlântico. Tá? Os navios ingleses tinham ordens, né, de afundar qualquer navio negreiro. Qualquer navio que fosse identificado como um navio de tráfico negreiro, ele era afundado. Inclusive com os escravos dentro, né? Porque é como eu reforço aqui, a ideia não é, olha, vamos salvar as pessoas porque nós somos uma sociedade melhor agora. Não. Né? A ideia era fundar e acabar e tornar o negócio do tráfico negreiro tão, né, tanto prejuízo, com tanto prejuízo, que o Brasil e os traficantes eles iriam abandonar este negócio. Né? Então a ideia era afundar qualquer navio negreiro. Chegou-se, inclusive, a um determinado momento que os traficantes e a coroa inglesa, né, o Império Inglês, eles jogavam um jogo de rato e gato. Né? Ou seja, os navios negreiros eles andavam com grandes lupas, né, para poder identificar com bastante antecedência os navios ingleses, com bandeira inglesa. Né? E se eles, inclusive, encontrassem e percebessem que um navio inglês estava no horizonte, eles faziam o quê? Né? Os negros que eram traficados, eles eram todos acorrentados uns nos outros, eles já iam assim, todos acorrentados uns nos outros, né? Pelas pernas. Né? E, num determinado momento da história, né, se prendia essas correntes a grandes pedras. Grandes pedras. Né? Por quê? Porque se um navio negreiro, né, um traficante, observasse um navio inglês no horizonte, eles faziam o quê? Eles empurravam a pedra para o mar. Né? E aí levava todas as pessoas presas daquela pedra, né? E em poucos segundos eles se livravam da prova de que aquilo ali era um navio negreiro. Né? Ou seja, a gente chegou a esse nível de civilização, gente. A gente chegou a esse nível. Né? E, de certa forma, né, não estou dizendo que não existiam pessoas que lutavam, idealistas, pessoas que realmente lutavam pelo fim da escravidão. Isso sempre existiu. Né? A luta contra a escravidão no Brasil sempre existiu. Nós tivemos movimentos muito fortes ao longo de toda a história contra a escravidão, inclusive dos próprios negros, os quilombolas, né? Ou seja, existia um movimento muito grande de resistência contra a escravidão. Houve casos históricos, né, de revoltas dos escravos que matavam os senhores de engenho, queimavam as fazendas e depois fugiam, suicídios coletivos. Né? Ou seja, o fazendeiro chegava na senzala, estavam todos mortos, uma forma de escapar, uma forma de fugir daquela realidade. Né? Ou seja, houve lutas ao longo de toda a história. Ninguém quer ser escravo, ninguém aceita tranquilamente ser escravo. Então essa balela também de que se usava mão de obra negra porque os negros eram mais adaptados ao trabalho escravo. Não. Né? É fato que existia escravidão na África. Né? Mas ninguém se adapta ao trabalho escravo. Então, sempre houve luta. No entanto, a escravidão ela vai acabar quando a Revolução Industrial, né, fez com que a escravidão se tornasse obsoleta. Né? Ou seja, não precisamos mais de trabalho escravo, porque a gente precisa de salário, a gente precisa de mercado consumidor. Além do mais, as indústrias e as máquinas começaram a produzir em grande quantidade, o que liberou a necessidade de grandes quantidades de mão de obra. Né? Então, de certa forma, a escravidão acabou por causa da Revolução Industrial. Beleza? Isso aí, pessoal. Isso, os índios eram resistentes ao tráfico escravo, era a forma lucrativa para ambos os lados. Lucrativo. Então, mas aí, Yuri, repetindo aqui, né, os índios eram resistentes ao trabalho escravo? Eram, assim como os negros também eram. Tá? Ou seja, ser resistente a trabalho escravo é da natureza humana. Tá? Mas, quando ainda era lucrativo você manter o trabalho escravo, ele era mantido. Né? Quando não se tornou mais lucrativo
tá? Você manter o trabalho escravo quando houve a necessidade de você ter mercado consumidor e quando houve, né, a possibilidade das indústrias substituírem a quantidade de mão de obra, né, isso fez com que a escravidão se tornasse algo, né, algo obsoleto. Bem, pessoal, então a gente chega aqui, finalmente, à Revolução Industrial, né? A criação do capitalismo industrial. Por quê? Se antes o lucro era obtido a partir, né, do comércio, do metalismo, das relações, né, das relações de acúmulo, de superávit, né? Agora, no século XVIII, nós vamos ter efetivamente uma mudança da obtenção de lucro. Agora vai ser mais interessante para você obter lucro produzir, né, ao invés de você apenas estar comercializando produtos que eram obtidos, né, nas colônias, nas Índias, né? Não é agora, o interessante era você produzir em grande quantidade. E aí, gente, o que é resumidamente a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foram conjuntos de modificações técnicas, né, aperfeiçoamentos tecnológicos que permitiram a produção em grande quantidade. Tá? E é interessante o seguinte, antes das indústrias, a produção era feita pelos artesãos. Então, se você queria uma cadeira, se a pessoa queria uma cadeira, você ia até um artesão e pedia para ele fazer uma cadeira. E o artesão, ele era dono de todo o processo. Ele era conhecedor de todo o processo. Era ele que ia lá na floresta, cortava a madeira, né? Ele batia lá, não, essa aqui não. Aí ele batia na outra, não, essa aqui não. Aí depois ele batia, não, essa aqui é a madeira top. Aí ele cortava, levava para o ateliê dele, e aí ele cortava a madeira, né? Fazia as tábuas, né? Aí depois ele invernizava tudo, e aí ele montava bonitinho e entregava a cadeira para a pessoa que encomendou, né? Então o artesão, ele sozinho fazia todo o processo de produção, né? Normalmente era ele com um ajudante, com, né, um cara que estava aprendendo o ofício ali, tá? É claro, levava semanas para o cara produzir uma única cadeira, tá? Então, antes do século XVIII, era assim que se faziam as coisas manufaturadas. O próprio nome diz, manipuladas pela mão humana, tá? Agora, até antes mesmo da Revolução, já no século XVI, se começou, né, a perceber que era mais interessante você dividir o trabalho, né? Fazer uma divisão do trabalho, ou seja, especialização do trabalho, tá? Então, isso começou na Inglaterra do século XVI. Você tinha os caixeiros viajantes, os caras que vendiam produtos pelas diversas cidades europeias, e eles, ao viajar pelas cidades europeias, começaram a perceber o quê? Que em cada lugar você tinha um artesão que era muito bom em determinada parte do processo, né? Isso começou muito com a questão da indústria têxtil, com a roupa. Ele percebia, por exemplo, que em uma determinada cidade você tinha um artesão que ele sabia fazer o tecido perfeito, mas na hora de fazer o corte, né, e costurar, ficava uma bosta a roupa dele, né? E ele já ia em outra cidade e ele percebia o quê? Não, aqui nessa outra cidade tem um cara que ele é muito ruim de fazer o tecido, mas ele é muito bom de corte, né? E aí depois ele ia a uma outra cidade, ele percebia, nesse lugar aqui o cara é excelente no quê? Em costurar as peças. Então, esses atravessadores, né, esses vendedores, ao perceberem isso, começaram a fazer o quê? A otimizar a produção, fazendo com que cada artesão fizesse o que ele era melhor, né? Então ele encomendava, ao invés de ele encomendar a roupa inteira para o primeiro artesão, né, ele encomendava só tecido. Não, eu quero que você só faça tecido para mim. Faz só tecido. Aí depois ele pegava o tecido, levava lá para o outro artesão que cortava, né? Fazia os cortes. E depois ele levava para um terceiro artesão, aonde, né, se fazia a costura. Isso já no século XVI para o século XVII. Então, aqui se está uma das principais grandes revoluções, né, do trabalho, que é a divisão do trabalho. O que é basicamente a Revolução Industrial? É ter a sacada de juntar tudo isso num único lugar, que é a indústria.
tá? E ao dividir o trabalho, isso também permitiu que se fizesse máquinas, tá? Que pudessem fazer parte do trabalho. É claro que você não ia conseguir inventar uma máquina, né, que fosse na floresta, cortar a madeira, que fosse, né, fazer as tábuas, que conseguisse, né, invernizar tudo. Não tinha uma máquina para fazer tudo. Mas agora, por exemplo, para cortar uma tábua, isso é mais fácil você construir uma máquina. Você constrói uma serra, né, que vai fazer aquilo ali muito mais fácil, muito mais rápido do que uma mão humana, né? Então, essa divisão de trabalho, junto com as inovações tecnológicas e científicas que estavam se desenvolvendo na Inglaterra do século XVII, tornaram possíveis, né, o que a gente chama de revolução industrial. Tá? Tudo bem, gente? Até aí, tranquilo? Ela mexia com ferramenta elétrica, horrível, demorou 3 semanas só para fazer a espada dourada. Exatamente, né? Você vai comentar sobre os modos de produção, Zé? Modelos de produção? A gente está indo, está chegando lá, né? Tranquilo, como esquilo, exatamente. Então, por exemplo, essa é a primeira grande sacada da Revolução Industrial. Você dividir o trabalho, você concentrar essa divisão de trabalho em um único lugar, né, que vai ser a indústria. Junto com as inovações tecnológicas que estavam sendo criadas, e aí aquela história do ouro. Né? Por que o ouro que veio das colônias, porque o dinheiro que veio das colônias foi tão importante para a Europa? Porque isso tornou, né, um excedente de capital tão grande, a burguesia comercial estava tão endinheirada, que ela já tinha comprado terras, ela já tinha comprado gado, ela já tinha comprado tudo, né? E ainda estava sobrando dinheiro. Então, eles precisavam investir o dinheiro deles em algum lugar. Né? É da lógica do capital, manter sempre o dinheiro, né, se movimentando. Então, o que ele fez? Tem aquele cara doido ali que está querendo inventar uma máquina, que diz que aquela máquina ali vai cortar madeira melhor. Beleza, vou patrocinar o cara, vai aqui. Né? Esse investimento, né, patrocinando ciência, tecnologia, tornou possível as primeiras fábricas se formarem, as primeiras indústrias. E aí a gente está falando, então, da Revolução Industrial. Tá? A gente pode pegar a Revolução Industrial e dividir ela em 3 fases. Tá? É muito comum a gente dividir a Revolução Industrial, né, em 3 fases. Tá? A primeira fase é aquela Revolução Industrial tradicional que aconteceu na Inglaterra, essa aqui que eu estou falando com vocês, né? Com o capital livre que veio, né, daquela acumulação primitiva. Tá? A base dessa indústria foi a indústria têxtil. Tá? A primeira grande revolução tecnológica dessa fase é, com certeza, o motor, né, a vapor. Né? Esse motor a vapor tornou, né, a mão humana obsoleta até o século XVIII. Gente, você pega, por exemplo, os europeus que viviam na Roma Antiga, e você compara aos europeus que viviam, né, no século XVII, o estilo de vida praticamente não mudou muito. Né? Ou seja, a produção era toda feita à mão. Né? Quando você queria construir alguma coisa, deslocar as coisas, era sempre a força animal, que era a força motriz de tudo. Né? Então, o século XVIII ele transformou, pela primeira vez na história, né, a energia. Né? Ou seja, a gente conseguia agora, pela primeira vez, extrair energia que não só da força animal, não só de bois, cavalos ou de seres humanos. Você tinha agora a possibilidade de extrair energia do carvão através dos motores a vapor. Né? Então, essa inovação tecnológica ela é crucial para o aumento da produção. Tá? Então, as máquinas a vapor, as ferrovias, né, elas são as primeiras grandes revoluções do século XVIII, a primeira fase da Revolução Industrial. É importante a gente entender que a Revolução Industrial ela vai consolidar o capitalismo. Né? E quem é que vai patrocinar essa revolução? A burguesia, que passou séculos acumulando riqueza pelas relações comerciais, lá no mercantilismo,
E agora é ela que vai ter dinheiro para investir nas indústrias e é ela que vai ser dona do quê? Dos meios de produção, né? Então, a burguesia se consolida como a classe dominante, né? E aí você tem o surgimento do proletariado, né? Até então você tinha o trabalho servil ou o trabalho escravo, no caso dos africanos, e aí agora você vai ter o proletariado, que vai ser aquelas pessoas que vão vender a sua força de trabalho para trabalhar onde? Nas fábricas construídas e produzidas pela burguesia, tá? A Revolução Industrial, ela é um processo contínuo, né? Ou seja, ela ainda está ocorrendo. E, de forma mais clássica, a gente divide, né, em 3 grandes fases, né? A primeira fase é essa que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. A segunda fase, ela ocorreu nos Estados Unidos, tá? Principalmente no final do século XIX, que é aquela fase em que você vai ter principalmente o petróleo substituindo o carvão, a criação do motor de combustão interna, ou seja, o motor de carro, de automóvel. Vocês podem ver aqui, né, nessas imagens. Primeiro, essa imagem aqui. Peraí. Essa imagenzinha aqui, que vocês estão vendo aqui, é um tubo de... agora eu esqueci o nome, como que é? Destilação fracionada, né? Ou seja, o que é a destilação fracionada? É um processo químico em que você vai aquecendo o petróleo lentamente e vai obtendo os subprodutos que são extraídos do petróleo. Tá? Ou seja, desde o óleo combustível até o querosene, a gasolina, o gás, né? E por aí vai. Tá? E aí você tem depois o asfalto, que são os subprodutos, né? O lubrificante, parafina. Tá? Isso aqui, esse processo, a destilação fracionada, foi inventado no século XIX, se eu não me engano. Tá? No século XIX, na Inglaterra. Isso foi muito importante para a substituição gradativa, tá? do carvão pelo petróleo. Tá? Outra invenção do século XIX importantíssima foi o motor de combustão interna. Tá? Aqui vocês estão vendo, tá? um esquema de um motor, né? O pistão, né? O virabrequim, a biela, ou seja, um motor aqui de 4 tempos, você pode ver a admissão, né? Então é um motor, inclusive, que a gente chama de ciclo de Otto, né? Que é o primeiro cara a desenvolver esse modelo do motor, né? De 4 tempos que a gente fala. Tá? Então, e aqui nessa outra imagem, aqui nesse GIF, vocês podem ver uma outra grande característica da segunda fase da Revolução Industrial, que é a invenção da linha de montagem. Tá? Porque até... isso, Micael, o primeiro foi o vapor, exatamente. O primeiro foi o vapor, tá? E depois... né, você vai ter a invenção do motor de combustão interna, que vai substituir gradativamente o motor a vapor. Tá? Quanto à questão de produção, quanto à questão da forma de produção, é importante a gente entender o seguinte, né? As fábricas, antes da primeira fase, elas eram bem mais desorganizadas. Por quê? Porque você tinha um produto e você tinha as pessoas que trabalhavam indo até o produto, né? Então, a construção era mais artesanal, mais arcaica. Né? Com a linha de montagem, que é uma invenção, né, principalmente do Henry Ford, né, você vai ter uma modificação em que o produto vai até os trabalhadores. Né? Então, é aquela linha de montagem clássica que a gente vê até hoje, né, em que os produtos vão passeando por uma esteira, né? E à medida que esse produto vai indo pela esteira, ele vai sendo construído, ele vai sendo montado. Né? Essa pequena transformação, né, do método de trabalho, ele acabou acelerando ainda mais a produção. Tá? Então, vejam vocês, lá na primeira revolução, você teve a divisão de trabalho, que foi importantíssimo, né? E aí depois nós tivemos aqui na segunda fase, tá? a criação da linha de montagem, que também é muito importante. Ou seja, uma produção em grande quantidade. Tá? E para fechar hoje, tá? Eu vou encerrar hoje a nossa aula, né?
dentro do nosso tempo, tá? É uma promessa, tá? Já está estourando aqui, então temos aí uns 10 minutinhos de chorinho, tá? Nós temos a nossa terceira fase da Revolução Industrial. Essa terceira fase, ela é desenvolvida, tá? Já no século XX. Sempre lembrando que toda fase ela cria uma imensa transformação na sociedade. Tá? Ou seja, o impacto, o nome Revolução Industrial, como eu falei para vocês, ele vem do impacto que a produção industrial gera em toda a sociedade. Tá? Então, a primeira Revolução Industrial levou à construção da sociedade do século XIX, uma sociedade altamente desigual, em que você vai ter a burguesia ficando muito rica, né? E uma massa de proletariado muito pobre, mas tem o lado positivo de você ter acabado com a escravidão. Tá? Você tem a segunda fase, que vai criar o mundo do início do século XX, tá? E esse mundo ele vai sofrer um grande choque, que vai ser as guerras mundiais, tá? E que são guerras do nível que são por causa da Revolução Industrial, por causa dos avanços tecnológicos da Revolução Industrial. Né? Não é que não tinham feito guerras antes, tinham, né? Mas nunca tinha se feito guerras na era industrial. E é o potencial da era industrial que vai mostrar que até a guerra, né, ela tem uma capacidade de destruição muito maior do que ela tinha antes. Tá? E aí a gente tem aqui a nossa terceira fase da Revolução Industrial, né? Que é a fase criada ali nos anos 70, oriundo também de uma crise, né, que já estava se estabelecendo da produção antiga. Ou seja, a segunda fase da Revolução Industrial se produzia em grande quantidade. Né? Se produzia em grande quantidade e a ideia era vender em grande quantidade. Né? Só que o mercado consumidor ele chegou nos meados do século XX a uma saturação. Né? E essa saturação levou à necessidade das indústrias a se modificarem, inclusive na relação do modo de produção, da relação da forma de produção, enquanto, né, a linha de montagem é a grande vedete da segunda fase da Revolução, é o que classifica a segunda fase, o que vai classificar a terceira fase, né, vai ser o que a gente chama de just-in-time. Né? O que é o just-in-time? É a produção dentro da necessidade do mercado. Né? Ou seja, se antes as empresas produziam grandes estoques e produziam em grande quantidade para vender em grande quantidade, agora não. Agora o mercado vai ditar a produção da indústria. Né? As necessidades do mercado. Né? Então, se a produção, se o consumo aumenta, a produção aumenta. Né? Se o consumo diminui, a produção diminui. Né? Tudo integrado a uma logística de produção muito bem detalhada em todas as suas etapas. Tá? Então, a terceira fase ela também é caracterizada, tá, pela robotização, pela informatização, ou seja, pela conexão cada vez maior e introdução cada vez maior, lespa, da computação. Tá? É importante a gente entender que a gente chegou aqui a uma fase em que a mão de obra humana se torna cada vez menos necessária nas indústrias. Né? E a gente vai ver já na nossa aula da quinta-feira e da sexta, né, que cada vez menos pessoas trabalham em indústrias. Né? Muito dificilmente algum de vocês, mesmo quem trabalha com automação, né, quem está ali, teoricamente, numa área que seria totalmente ligada à indústria, muito dificilmente vocês irão trabalhar em indústrias. Por quê? Porque cada vez menos pessoas trabalham em indústrias. Né? Então, a terceira fase está criando uma sociedade nova. Essa sociedade que vocês começaram o início da aula falando sobre o desemprego. Né? E aí essa questão, professor, então os robôs, vocês podem ver nesse GIF aí, até meio idiota o robô, né? Mas cada vez mais os robôs estão, né, substituindo a mão de obra, tá? E vocês podem ver aqui, por exemplo, tá? Vocês podem ver os robôs, os braços robóticos criando carros em uma linha de montagem, né, sem nenhuma pessoa na foto. Vocês podem observar, não tem uma única pessoa na foto. Né? E essa fábrica está construindo carros.
Tá? Então, o que a gente pode observar é de que dentro da fábrica, dentro da produção industrial, né, cada vez menos nós teremos a participação de pessoas. Tá? Isso é um fenômeno mundial. Tá? Essa desindustrialização da mão de obra, ela está sendo um fenômeno mundial. Tá? Aí as pessoas podem dizer, então vamos fazer o quê? Vamos destruir as máquinas. As máquinas vão nos substituir. Pode ser até que aconteça mesmo. Tá? Mas o que a história nos diz, né, é que, de certa forma, tá, toda vez que se fecha empregos em um determinado setor, quando o desemprego estrutural leva as pessoas a perderem os seus empregos em um determinado setor, né, novas necessidades são criadas, novos setores são criados, né, que vão absorver mão de obra. E aí é o grande pulo do gato, né, que os países desenvolvidos estão conseguindo fazer e nós ainda não estamos conseguindo fazer. Né? Ou seja, eles estão criando empregos de alta qualidade. Pode falar, Hector. Pois é, olha o chat aí, porque a Rafaela te mandou mensagem aí no chat. Sim. Espera aí, deixa eu voltar aqui, que eu vou sair aqui para poder... se o computador aceitar sair aqui, espera aí. Vou puxar aqui, pessoal, a presença. E já vou encaminhando aqui para o final também da nossa aula de hoje. Tá? Então, fiquem com isso. A gente parou aqui na terceira fase da Revolução Industrial. Né? Na quinta-feira e na sexta, nós iremos discutir um pouquinho das consequências dessa terceira fase, tá, da Revolução Industrial para o mundo do trabalho atual. Né? A gente vai discutir um pouquinho sobre coisas relacionadas à uberização do trabalho, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de vocês, o que muito provavelmente vai acontecer, né? E a gente vai retornar um pouquinho a essa discussão que a gente estava falando no início da aula, sobre a questão do desemprego, das novas oportunidades, das formas diferentes de relações de trabalho que estão se moldurando, né, agora no século XXI. Tá? Porque, inclusive, tá? Espera aí. Porque, inclusive, tá, o que a gente tem discutido na atualidade, tá, Eita. O que a gente tem discutido na atualidade é até a superação da terceira fase da Revolução Industrial. Ou seja, é o que a gente chama de indústria 4.0. Mas aí eu vou explicar direitinho para vocês essa questão da indústria 4.0 na quinta-feira. Quero, Hector, uberização. A gente vai discutir na quinta-feira, tá, o que é a uberização do trabalho. Tá? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês. Tá? E nessa semana ainda, a gente vai encerrar esse assunto em sala de aula, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvidas, pessoal, podem separar, entregar para mim, tá? Eu quero compartilhar com vocês na quinta-feira algumas perguntas que alguns colegas têm passado pelo WhatsApp, tá? Para a gente poder arrematar e fechar essa questão, tá, desse assunto. Beleza, gente? Valeu, agradeço a presença e a participação de todos. Até quinta-feira. E sexta para a galera da ADM, né? Eu vou encerrar aqui também a nossa... Vou encerrar aqui também a nossa gravação.